Eu vou falar assim rapidamente dos gargalos institucionais, né, e que são vários. Né? Assim, o primeiro deles é a própria a disseminação da cultura de inovação dentro da universidade. Né? Então, esse eu acho que é o primeiro, a primeira barreira que tem que ser vencida, né? É que, às vezes, os próprios pesquisadores não se dão conta da aplicabilidade da pesquisa que eles fazem. Então, esse é o primeiro desafio, é disseminar essa cultura dentro da universidade. Né? A segundo desafio, né, a universidade não é uma empresa, é organizar a produção do conhecimento e as redes de conhecimento dentro da universidade. Né? Esse talvez seja o maior desafio meu na pró-reitoria, que é o desafio de articular as competências. Né? Então, eu concordo plenamente, nós não podemos ser bons em tudo, nós não temos agronomia, veterinária aqui, escolhemos 10, não mais do que 10, né? Grandes áreas que a gente fala, nós somos bons nisso. Né? E é claro, né, que a gente faz o dever de casa, consultamos quais são as áreas prioritárias do MCTI, né, porque a gente também não quer estar desfocado, né, de qual é a política nacional dos próximos anos de ciência, tecnologia e inovação. Né? E, basicamente, dessas 10, chegamos a 5, enxugando isso mais ainda. Né? E eu acho que o potencial da nossa universidade está nessas 5 áreas. Né? Então, saúde, meio ambiente, energia, incluindo aí alternativas, e é claro que a cadeia petróleo e gás, inovação e sociedade. Qual é essa, Marília? E tecnologia. Então, esse é um gargalo institucional. Como organizar uma instituição que é a universidade, não é? E, ao mesmo tempo, trabalhar de uma forma que a gente possa transmitir o que a gente faz para a sociedade e para as indústrias. Então, esse é um gargalo, claro, e qualquer gestor de qualquer universidade, também da pública, tem isso como um gargalo que é difícil. Como organizar, né, o pensamento dentro da universidade pública. Né? Então, acho que essa é uma questão interessante. A nossa saída é a articulação em redes. Então, a gente está criando redes que são virtuais, né? Mas que rapidamente a gente articula essas competências, e eu já tive um resultado assim, assombroso, que foi a performance nos editais de grande porte, tipo Proinfa, Proequipamentos. Né? Então, assim, mostra claramente que a articulação foi extremamente benéfica para a nossa universidade. Então, esse é um gargalo. O segundo gargalo, eu acho que o gargalo aí é brasileiro, não é da universidade. Os nossos doutores, a gente tem um número considerável de mestres e doutores, falta muito, mas eles não estão nas indústrias. Eles estão todos nas universidades. Então, o diálogo entre a universidade, entre a academia e a indústria, é difícil às vezes. Né? É difícil por quê? Porque você vai chegar para o sujeito, vai dizer qual é o timing que você tem que seguir a 866, que assim não pode, não tem diálogo. Então, assim, eu acho que um gargalo que é nacional, né, você vai para qualquer país desenvolvido do mundo, a maior parte dos doutores está no centro de pesquisa da indústria. Não estão, a universidade é um número pequeno. As universidades são pequenas, perto da pujança dos centros de pesquisa da indústria. Então, esse é um gargalo nacional. Eu acho que, em parte, a falta de interlocução que a gente tem com a indústria passa um pouco por isso. Faltam os interlocutores lá. Né? Que a gente possa chegar azeitar essa conversa institucional. Né? Um outro ponto que é óbvio também, que eu acho que é nacional, é a legislação brasileira em relação à captação de recursos pela universidade e a execução orçamentária desses recursos. Né? Então, esse é um gargalo, assim, eu sou campeã em pedir adiamento de projetos institucionais, eu passo 80% da minha vida, eu me considero uma pró-reitora que sou uma despachante de alto luxo e faço os projetos transitarem dentro da instituição. Então, olha, se a gente quer inovar, se a gente quer trabalhar com a indústria, a gente não pode ter essa legislação que engessa completamente o recebimento e a execução daquilo que a gente recebe. Então, acho que esse é um gargalo, assim, não é da UERJ, eu tenho certeza que todos os fóruns de pró-reitores, isso é passado, enfim, e repassado. E, finalmente, o que eu acho
que falta, principalmente para essa área mais dura, digamos assim, né, que a gente está falando muito de engenharia, eu sou geóloga de formação, né, é muito difícil hoje em dia a universidade segurar um jovem para fazer mestrado e doutorado com o valor dessas bolsas. É irreal isso. Né? E nesse ponto eu acho que falta uma conversa mais próxima à indústria. Né? Assim, por que as áreas humanas têm um número enorme de candidatos a mestres e doutores? Porque se você vai buscar no mercado, o salário do doutorado dele é equivalente ao que ele ganharia na vida profissional dele. Ora, um aluno meu no dia seguinte ganha mais do que eu para ser mudlogger de uma empresa de quinta de petróleo e gás. Então, assim, o sistema de ciência e tecnologia, se a gente realmente quer fazer inovação, se a gente realmente quer trabalhar com a indústria, está defasado. E isso é apontado em todos os fóruns, né, de pró-reitores que a gente vai, enfim. Então, assim, eu acho que uma forma de aproximar a empresa da academia na transferência de tecnologia seria ter o apoio das indústrias, né, em bolsas competitivas, desde que a gente desenvolva, é óbvio, né, um projeto de interesse de uma aplicação para a indústria. Então, esse eu acho que é um gargalo, e isso não está sendo feito. Né, isso não está sendo feito. Então, o que a gente consegue? O pesquisador é muito criativo em arrumar dinheiro na universidade. O que ele faz? Ele capta um projeto com uma Petrobras, com uma BG, e ele complementa o salário do pesquisador que ele quer manter desenvolvendo um programa de doutorado aplicado para aquele projeto que ele desenvolve. Isso tinha que acontecer mais naturalmente, de uma forma institucional. Essa é a minha opinião, dentro do sistema de pós-graduação, se você quer formar pessoas nessa área no Brasil. Hoje em dia, o perfil dos programas de pós-graduação dessas áreas, ele mudou completamente. No meu programa de pós-graduação, 60% dos alunos são da indústria. Não tem bolsa, já tem 5 ou 10 anos de formado e estão voltando para a academia para reciclagem. Muito diferente quando eu entrei no sistema de pós-graduação, em que 100% dos alunos eram dedicação total a alunos bolsistas. Né? Então, assim, essa conversa com a indústria, ela ainda precisa, na minha opinião, esse é o maior gargalo, né, que a gente tem que trabalhar. Assim, e ele tem vários locais para que a gente possa corrigir esse percurso. Né? E eu acho que as indústrias têm sim, e podem colocar recursos no sistema de pós-graduação, desde que a gente desenvolva projetos com clara aplicação da indústria. Que nas áreas das engenharias, petróleo e gás, fármacos, design, estou olhando aqui para as pessoas, assim, é muito claro para mim essa aplicação. Então, de alguma forma, o sistema de ciência, tecnologia e inovação tem que dar, na minha opinião, tem que dar conta dessa conversa. Né? Essa conversa ela não é uma conversa de um ator, né? Ela é uma conversa de múltiplos atores, dos atores de governo, das universidades e do setor das indústrias. Né? Talvez a única empresa que realmente faça isso de forma mais institucional seja a Petrobras, através das redes tecnológicas, né? Em que, de certa forma, esse namoro já é longo. A gente aqui tem várias experiências de trabalho assim, em relação a eles. Né? Então, esses são os gargalos que eu achei importante colocar. Né? Vocês me provocaram um pouco do ponto de vista institucional. Eu acho que essa relação com a empresa no Brasil, ela tem vários déficits que têm que ser supridos para que a gente realmente possa se transformar num país que não vai só vender matéria-prima. O secretário hoje de manhã falou isso, né? É ruim, né? A gente tem que desenvolver, e para isso a gente precisa formar gente, desenvolver projetos com a indústria, enfim. E eu acho que essa questão da legislação, né, da captação, como a universidade recebe, nós não temos fundação aqui. Então, vocês imaginam que o nosso inferno astral é muito, a potência elevada à milésima aqui. Né? Como a gente recebe um recurso de uma empresa, como a gente executa esse recurso. Então, esse também eu acho que é um gargalo. Né? Se a gente realmente quer inovar, a gente devia começar inovando pela gestão também, né? Pela gestão do sistema de ciência e tecnologia, pela gestão da universidade. A universidade pública precisa modernizar a sua gestão, né? Porque é incompatível a vontade e o timing em que uma indústria procura a instituição com a nossa resposta.
né, frente a esses desafios burocráticos enormes aí que nos assolam, né. Eu só queria deixar assim essas palavras, né, a gente já está no segunda gestão. Eu sou uma pessoa extremamente engajada na pesquisa aplicada, né, há muitos anos que eu faço isso, e eu sei exatamente todos os gargalos, aonde que o sapato aperta, onde que, né, de carteirinha assinada e comprovada. E eu deixo isso como uma sugestão, né, de que esses são problemas importantes e gargalos realmente vitais para que a gente possa se desenvolver como um país que realmente gera tecnologia de ponta, né, e não só importa tecnologia de ponta. Assim, minha sugestão aí ao debate. Vamos fazer uma pergunta. Tem alguma pergunta do Eliade, por favor? O que você... Ah, tá. Eu só queria falar um instante, complementando exatamente o que a professora Mônica disse, que é o seguinte: nós temos exatamente esta mesma colocação que ela fez com relação ao aluno médico, por exemplo. Porque a bolsa que é dada é uma coisa absolutamente irrisória e que, primeiro, a gente não tem esses alunos médicos em tempo integral, o que a mim, pelo menos, não me incomoda. Mas o problema é que a gente hoje a área de saúde é responsável possivelmente pela maior produção científica do Brasil hoje. Então, hoje existe, juntamente com isso, um esvaziamento de alunos médicos nos cursos de pós-graduação. Então, na quinta-feira passada, o professor Mandarim, daqui da casa, pesquisador 1A do CNPq e tal, disse que ele não tem mais nenhum aluno médico. Eu disse para ele: puxa, Mandarim, isso é uma coisa interessante, porque os meus alunos são todos médicos. Todos, são 80%, 90% médicos. Mas o que acontece? O que acontece é que a gente tem esses alunos alguns dias por semana e numa época mais tardia da vida, entende? Porque é depois que o cara fez residência, do cara fez e nós estamos em pesquisa clínica no Brasil hoje com pouquíssimos médicos, o que é uma coisa muito ruim. Não que eu seja contra biólogos, nutricionistas, educadores físicos, que a gente trabalha normalmente com isso, mas a gente precisa do médico, entende? O médico é um profissional importante na pesquisa clínica. E exatamente complementando o que você disse, esse valor de bolsa é uma coisa absolutamente irrisória para um profissional de saúde que é razoavelmente competente. Quer dizer, o cara ganhar R$2.000 é uma brincadeira, né? Pro médico isso é uma brincadeira. Realmente é ruim. Então, eu acho que a gente tinha que ter coragem, entende? De deixar de colocar as coisas debaixo do tapete e enfrentar realmente o que está acontecendo se a gente quiser fazer pesquisa de ponta em áreas consideradas nobres. Eu acho isso. Obrigada. Alguém mais? Elvira? Ah, tá. Eu já pedi ali. Peraí, desculpa. Passa para ele, pede uma água lá fora. Elvira, vai falar. Elvira. Foi antes. Mas eu... Tá. Bom, eu agradeço muito aos palestrantes. Eu sou Elvira Carvajal, do Instituto de Biologia, e realmente... E advogada. Isso, e advogada, por isso tem que falar. Na realidade, o que eu vejo? Das 5 áreas que a professora Mônica mencionou, né, entre saúde, meio ambiente, energia, ficando a inovação da sociedade e tecnologia, a gente vê a importância do conhecimento da área da biologia. Tem todo o conhecimento biológico, e eu acho que a biodiversidade e a utilização da biodiversidade é a nossa oportunidade de deixarmos de ser meros fornecedores de commodities. Então, mas a minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma para cada palestrante. Eu gostaria de iniciar com o professor Rex Nazaré, porque, considerando de onde ele fala e o respeito que toda a comunidade tem por ele, tudo que ele diz é ouvido com muito cuidado e muita atenção. Então, quando o senhor fala, minha pergunta é a seguinte, que eu até anotei: nada que é estratégico tem patente. Eu não tenho tanta essa certeza, e aí gostaria, com
a data venha, devido respeito, apresentar minha discordância, uma vez que, por exemplo, em termos estratégicos, a gente sabe que em termos empresariais a saúde é, para o Brasil, um grande déficit, porque ele depende de insumos, inclusive todo, e não tem tecnologia, e para essa área, é claro que não é para todas as áreas que as patentes têm uma importância vital, mas reconhecidamente pelas próprias empresas, sem as patentes elas sumiriam, elas não teriam condições de sobreviver. Então, eu gostaria que ele comentasse um pouco mais sobre isso. Para o... Alexandre, vamos um de cada vez? Vamos um de cada vez? Deixa ele responder. Não, é melhor Quer fazer juntar. tudo? Tá bom. Acho melhor que vai mais rápido. Isso. Na realidade, o que eu vi? Né? A partir dos anos que houve um certo equilíbrio entre para as ICTs e para as empresas, não é isso? Sempre se cobrou das ICTs, tem produtos, que antes se cobrava produção, publicação em locais, que se está cobrando desses recursos repassados para as empresas. Tá? E para o professor Guilherme, na realidade, quer dizer, foi bom, eu gostaria de que a gente pudesse aprofundar as discussões, por exemplo, algo que é muito questionado, exatamente a utilização, as bolsas que são dadas para as empresas. Novamente, a sua utilização. Porque o que a gente sabe? Na realidade, as empresas, infelizmente, a indústria brasileira carece de centros de pesquisa, eles não têm. Então, por que não apoiar esses pesquisadores, por enquanto, quando tiver, tudo bem, dentro das universidades, como fazem várias universidades dos países, onde isso seria mais um fator de aproximação, que a gente precisa, entre a empresa e as ICTs, eu não digo só as universidades, os centros de pesquisa, instituições de pesquisa, e que viesse para solucionar um determinado problema, e não se pagar essa bolsa para uma pessoa que fica na empresa e que, na realidade, não consegue fazer nada. Ele só recebe aquela bolsa e os resultados disso, aonde estão? Então, essa é a pergunta também. Pronto, muito obrigada. Leila, passa o microfone aqui para ele. Alô? Meu nome é João Férez, eu sou coordenador da pós-graduação de Ciência Política da UERJ, o IESP, que inclusive entrou recentemente para os quadros da UERJ. Minha questão diz respeito, por representante do CNPq, diz respeito às bolsas de produtividade. Porque eu acho, quer dizer, eu sou do comitê da CAPES, na verdade, tenho uma certa experiência na avaliação, e vejo que na avaliação, no processo total de avaliação, hoje em dia, das pós-graduações e de pesquisa, a bolsa de produtividade adquiriu uma importância muito grande. Não é só o status, tem a remuneração, obviamente, que ninguém dispensa a remuneração, ainda que não seja, mas tem uma questão de status e não só uma questão de status, é uma questão que várias fundações, inclusive a FAPERJ, usa ela como critério para dar outros incentivos, outras bolsas. E o que acontece? Quer dizer, eu conheço as pessoas, pelo menos da minha área, que são várias das pessoas que são do comitê, e está se criando um grande constrangimento devido ao constrangimento orçamentário. Por quê? Porque tem vários pesquisadores jovens com uma produtividade fantástica que não conseguem ganhar a bolsa, ou seja, pedido após pedido, ano após ano, isso está criando uma frustração muito grande entre eles. Outros pesquisadores, que têm as qualificações para ser um A, um B, que também não conseguem, e, portanto, não conseguem, por exemplo, pedir projetos como o Pronex e outros projetos grandes. Então, eu acho que, quer dizer, tem o nosso sistema de financiamento de pós-graduação e pesquisa, há, às vezes, pockets, lugares onde tem dinheiro suficiente ou bastante dinheiro, mas tem gargalos que são muito estreitos. E esse, para mim, é um gargalo que está se tornando muito estreito. Eu queria saber se o CNPq está consciente disso, deve estar, eu acho, e qual seria a perspectiva, porque eu acho que tem que aumentar essas bolsas de produtividade, ou pensar num outro sistema, talvez, que não torne, se livrar desse gargalo. Pega o microfone aqui, por favor. Eu levo. Depois da Ana, e aí eu vou fechar para a gente poder dar um fecho aqui no debate.
Em primeiro lugar, assim, é que eu vejo que o pessoal fala em pesquisa e eu me preocupo ainda com a graduação. Eu vejo as duas coisas, não tenho preconceito quanto a isso. Eu acho, assim, que a inovação pode ser uma instância da pesquisa, mas a inovação também pode ser o dia a dia no movimento industrial com a capacitação tecnológica. Eu vejo esses dois lados, que até o que o professor Rex falou. Eu acho assim que o pessoal que está ali na batalha, fazendo o produto, botando o elefante para dançar, como o pessoal diz, ou botando o guiso no pescoço do gato, ele vai inovando para poder o produto sair, porque lá fora o cliente está esperando, tem que entregar, e aí há inovação também. Isso é uma questão. Então, nessa questão, eu vejo que a graduação é um compromisso que a gente, é um desafio também, dar a capacitação tecnológica. A capacitação tecnológica pode vir na graduação. Dizem muitos aí que a gente não está mais conseguindo saber tudo para ensinar tudo para o aluno. Mas acho que a gente tem que tentar dar, é um desafio, é um investimento nisso, para a gente chegar e formar o aluno que vai para o mercado dar conta da situação. E aí, nisso, ele vai, na indústria, resolver alguma coisa, porque o nosso setor industrial está fraco. E a gente tem que investir nisso. Então, uma outra questão também que eu me preocupo pelo menos aqui na UERJ, o professor do mercado é desmerecido. Isso existe. Isso é conversa de corredor, mas a gente sabe. É o professor que fica, o professor que é doutor, o professor que faz pesquisa aqui dentro, esse tem mais merecimento. E o professor do mercado, que é aquele que sabe e que os alunos gostam de ouvi-lo, eu acho que a gente ainda precisa muito deles. A indústria precisa muito, o mercado precisa muito. A outra questão é, para ter desenvolvimento, para ter esse D, o D também foi... Por que até a gente está começando, esse nosso movimento está mais fortalecido agora? Porque há esse gap no Brasil, mas o D do P&D sempre ficou de lado. Porque o pessoal vem da pós-graduação, vem do doutorado, vem na produção de paper, de artigo. Então, ficamos no abstrato e o D ficou. A instância da pesquisa ficou para depois. Sei lá, para quando? Não sei. Bom, então, não, eu já falei, eu tinha isso, mas eu falei nas duas. Essas questões que eu acho que a gente precisa ver. Fortalecer a indústria, na realidade, é isso. E aí vai fortalecer o desenvolvimento. Sheila, entrega para a professora de blusa verde. Boa tarde, eu sou a Ana, da Oceanografia. Queria agradecer a presença de todos aqui. Acho que está sendo muito esclarecedor e muito incentivador para todos nós, né? Numa das apresentações pela manhã, alguém, infelizmente não me lembro exatamente quem foi, referiu-se à falta de incremento na política em ciências do mar no Brasil ao longo dos últimos anos. Nos poucos anos que nos antecedem, essa política tem sofrido pequenos avanços, muito pequenos, né? Há os 30 anos que eu trabalho nessa área, eu costumo dizer que o brasileiro tem mentalidade bandeirante, de costa para o mar, né? Quem tem mentalidade marítima é português, né? A gente não tem. No entanto, nós temos uma costa imensa, né? Muito diversificada e altamente desconhecida. O nosso liame, né, com a inovação, está todo no petróleo. Entanto, ciências do mar não é só petróleo. Também, muito obrigado e muito. Mas não é só petróleo, né? Há toda a biodiversidade, que a do mar é desconhecida e é enorme, né? Há muitos anos já se sabe que a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? O pulmão do mundo
são os oceanos, né, a chamada Amazônia Azul, né, desconhecida. São as correntes marítimas que redistribuem a energia do Sol e, portanto, definem o clima, né, explicam, preveem as mudanças climáticas globais, né, e pouco se faz nesse aspecto, né. O reitor citava a Belíndia, né. Eu gosto também da Belíndia dos oceanos, né, onde a Marinha faz embarcações submarinas nucleares, mas a gente não conhece a dinâmica costeira do estado do Rio de Janeiro. Não conhece, né? E para que a gente conhecesse isso, estou ultrapassando? Estou. Ana Travassos Romano. Para a gente. Então, o Alzheimer que chegou aqui, veio nos visitar. Não, a minha visita horariamente. E, no entanto, quer dizer, não se tem boias de medições oceanográficas na costa do Rio de Janeiro. Se fala em uso de energia limpa. Nos outros países, a gente tem usinas maré motriz. A França, por exemplo, tem montes, né? A diferença de maré na região próxima ao Maranhão é enorme, né? As diferenças de temperatura, ondas, etc. Né? Não preciso dizer, né, todos aqui imaginam, né, que, de fato, os oceanos têm uma grande importância e nós, brasileiros, desconhecemos muito. Então, minha pergunta, que antes foi uma defesa, quais são as políticas, né, em ciências do mar no Brasil? Para quem que você está dirigindo essa pergunta? Para os três? Obrigada. Quem vai começar? Olá, boa tarde. Eu queria me estender muito não, mas primeiramente queria dar meus parabéns à professora Marinilza, que o Inove UERJ tem feito um papel muito importante aqui na nossa faculdade. Meu nome é Gustavo Ferreira, sou graduando em Engenharia Civil, aqui da nossa faculdade de Engenharia. Faço parte, já tenho 1 ano e 8 meses da Hidros Consultoria, né? Na verdade estou saindo da empresa, passando a ser membro honorário. Estou entrando na Rio Júnior, que é a Federação de Empresas Juniores do Estado. E eu queria deixar 3 pontos sobre a mesa. Um é para o professor Rex, inclusive eu gostei muito da apresentação dele, do professor, na questão das startups. Aqui no que a FAPERJ não tem imprevisto para startups que são empresas de alto impacto, que não necessita tanto de um alto capital financeiro, mas que, na verdade, tem grande capital intelectual. Então, aonde que a gente encontra esse cenário? Nas universidades. O estudante tem um alto potencial capital intelectual, capital de conhecimento, mas não tem dinheiro para tocar o seu projeto. Então, o que a FAPERJ, já tem outros órgãos também, entidades, tem previsto para startups. Sexta-feira agora, na Associação Comercial vai ter um debate, um seminário, que a Comissão de Desenvolvimento do nosso país, na Câmara Federal, vai fazer um debate, uma audiência pública, sobre as startups e as empresas juniores, que são coisas diferentes, né? E o que na verdade a FAPERJ tem a falar sobre isso, no nosso Estado, e falar também da questão, do meu CNPq, doutor Guilherme, eu faço parte da Empresa Júnior. A Empresa Júnior é uma instituição sem fins lucrativos, é uma empresa, só que não tem fins lucrativos. Nós não recebemos salário, nosso papel dentro da Empresa Júnior é de simplesmente conhecimento, adquirir conhecimento. Nós somos voluntários na empresa, mas geramos um retorno para a sociedade. Como poderia captar recursos para elaborar planos de negócios com papel social inovador, e aí pode ser planos de negócios provenientes da incubadora, de qualquer outro meio da sociedade, como que eu poderia captar esse financiamento do CNPq, ou melhor, dizendo FINEP.
CNPq, no caso agora, o professor... Alexandre, eu troquei. Alexandre do FINEP, essa questão da empresa júnior, e o professor Alexandre, que é a questão, eu vou falar agora da dificuldade das incubadoras, que eu vejo aqui, nós temos a Fênix, uma incubadora de empresas de engenharia da UERJ, só que, desculpa falar, mas é uma triste realidade, né? Não sei se eu estou ultrapassando do meu conhecimento, mas tem poucos, ou quase nenhum, projetos de alunos da nossa UERJ e de ex-alunos da nossa UERJ. É uma dificuldade nossa, é um gargalo nosso. O que eu identifico hoje, dentro não só na nossa universidade não, de qualquer universidade. E que eu tenho até um projeto, eu faço engenharia civil, mas tenho muito contato com os alunos de engenharia de produção, que é a chamada fecundadora de empresas. Porque você não pode, como que você vai lançar um edital de empresa dentro de uma universidade, se esse plano de negócio não está concebido na mente de alguém. Então você precisa criar um ambiente dentro da UERJ, ou da instituição, que não tem nada a ver com empresa júnior, mas tem a ver com empreendedorismo, e que você possa fecundar. Vamos apelar para a biologia. Você tem o espermatozoide, que seria o conhecimento, e o óvulo, que seria o problema da sociedade, né? O que a sociedade está... Não, eu quero é uma analogia, eu quero dizer... Eu tenho um óvulo como conhecimento, e o espermatozoide como, no caso, o problema a ser resolvido. Tá resolvido. Então, o que seria a fecundadora de empresas? Seria um espaço, um ambiente em que você vai aliar, juntar os problemas da sociedade, o que a sociedade está necessitando, as necessidades, eu queria dizer essa analogia, com o conhecimento, quer dizer, os alunos, os professores, e aí sim, com todo esse problema que existe de falta de inovação, geração de produtos e serviços, nós iríamos poder maximizar a questão, uma solução barata, tá? Uma solução barata dentro da universidade, criando esse ambiente, vai aumentar a quantidade de novos serviços e produtos e com qualidade, porque vai agregar a questão do conhecimento à necessidade. Aí você vai fecundar uma empresa. Então e aí o aluno da engenharia vai ter contato com o aluno da administração, que hoje, às vezes, ele tem contato enxopada, desculpa falar, mas enxopada, mas dentro da universidade ele nunca tem contato para falar de negócios. Eu faço engenharia civil, mas não entendo nada de gestão de pessoas. Mas o camarada lá, amigo meu, lá da psicologia, da interação, que é empresa júnior da interação, ele entende. Então, criar esse ambiente inovador, que seria a fecundadora de empresas, para gerar planos de negócios, modelos de negócios, pode ser startups, ou de alto impacto, e depois sim, pegar um gancho para a incubadora, é ideal. Eu acho que o que seria, o doutor Alexandre teria para falar sobre isso. Guilherme, você está falando agora do Guilherme. Não, doutor Alexandre mesmo. O Guilherme seria a questão da... Guilherme, Alexandre, tá bom, perdão. tá bom. Desculpa. Mas a disciplina de empreendedor também pode ajudar bastante para você. Sim. Então vamos lá, quem começa? Ordem. Bom, eu estou com uma missão terrível. Estava marcado aqui de terminar às 17 horas e todo mundo assume compromisso. E o que acontece, as perguntas foram muito longas. Então as minhas respostas vão ser as mais curtas e eu vou procurar tranquilamente deixar, é fácil. Meu nome é Rex Nazaré, emendada, @faperj.br. Podem me botar aqui aí e respondo. Mas, primeiramente, eu vou comentar rapidamente os gargalos apontados pela professora Mônica. A professora Mônica eu não a conhecia, mas eu era membro de uma comissão deliberativa na Comissão Nacional de Energia Nuclear, e um dos grandes geólogos nacionais, professor Andrade Ramos, dizia que tinha uma jovem aluna, e bota jovem nisso, né, porque naquela época, né, que era extraordinária e que realmente eu vim a conhecer. Não é só ela, eu acho que é problema de cromossoma lá na família, porque o irmão dela é brilhante também. Mas todo o comentário dela eu juntaria em 2 pontos. Primeiro, cultura. Cultura não se muda em um dia, tá? Isso é terrível. E segundo, legislação. Se juntar essas 2 coisas e resolver essas 2 coisas, seus 6 itens estão mortos. Tá?
Agora, como fazer isso, eu acho que cabe um exercício interno e uma proposta escrita. Bom, e na cultura tem inclusive uma coisa que é fundamental, né? Quem participa da demanda acadêmica normalmente tem acesso muito fácil à informação. Quem está lá no interior e que está querendo disputar por alguma coisa, ele não tem esse acesso. Então, como se chegar a esse indivíduo, que também precisa de inovação, que também precisa de conhecimento, é um desafio. O segundo agora, eu iria para a Eliette, que é a professora Eliette, a gente se conhece lá da FAPERJ, e eu diria uma coisa que é fundamental. Tem razão total. O que mais me dói é quando eu vejo um médico que não sabe dar uma injeção, porque ele não teve chance realmente de participar ativamente como médico depois em exercícios mais e mais. E o que acontece? Esse esvaziamento de alunos médicos, qual é a grande dificuldade que tem? É na engenharia, é na medicina, é na biologia, depende do modismo que o país está sofrendo naquele momento. E na hora que ele está sofrendo aquele modismo, ele tem uma demanda muito grande, e aí há esse desequilíbrio e faz com que determinados setores fiquem inteiramente vazios. E eu diria que, tranquilamente, querem ver um exemplo tranquilo, a gente fala muito em petróleo. O Brasil não tem um órgão capaz de fazer um exame em detalhe em termos de segurança de produção de petróleo em alto mar. E não é só um problema brasileiro, é um problema internacional. Mas só que a gente realmente não está prestando atenção. Bom, com relação à questão da Elvira, eu diria uma coisa importante. Olha, existe o estratégico, quando eu defini o estratégico, tem uma coisa que foi criada em 1970, fácil, 1984. Foram as ITRs, Informação Tecnológica Relevante. Foi criada por uma coisa chamada Clube de Londres. Isso foi resguardado através de uma resolução 1540, logo depois dos choques dos 2 aviões contra as torres, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que define 10 áreas. É uma publicação desse tamanho, que ela está definindo tudo que pode ou que não pode ser transferido como informação. Inclusive, hoje existe claramente uma definição que surgiu e que cresceu, que são os dos conhecimentos intangíveis. Que, na verdade, além daquela produção dos insumos que servem para a área médica, dos equipamentos que servem para uma série de setores, existe um conhecimento que é transferido e que não precisa estar numa patente, mas que é mais grave ainda, porque quando ele está numa patente é fácil de controle. Então, o que ocorre? Essa lista, eu lhe garanto que ela é a base do desenvolvimento estratégico, não é avaliação minha, é uma avaliação internacional das Nações Unidas, e acontece o seguinte, ali não tem nada patenteado. Agora, eu lhe diria também o seguinte, tem vantagens e desvantagens da patente? Tem. E isso precisa ser analisado caso a caso. A terceira pergunta que eu anotei aqui foi com relação, e foi dirigido até para o professor Guilherme, mas o que acontece, eu vou fazer um pequeno comentário. Bolsas dados para as empresas. A FAPERJ ofereceu recentemente bolsas para mestres e doutores para empresas. E a empresa que tem que solicitar, a micro e pequena empresa. E aí a gente olha e diz assim, por que o micro e pequeno empresário não solicita, então, ter um doutor e um mestre dentro da sua empresa? O raciocínio é simples, eu chamei alguns que eu conheço, e eles disseram assim, não, peraí, daqui a pouco ele sabe, ele tem muito mais conhecimento do que eu, ele vai saber muito mais da minha empresa do que eu, e eu vou ficar aqui a ver navios que a grande empresa vai ser dele. Tá? Então, isso é cultural e, sem dúvida nenhuma, precisa ser avaliado. A gente só olha um lado quando olha o problema.
É rapidinho, porque é por causa do horário, hein? O João Félix, com relação às bolsas de produtividade e ciências políticas. Eu vou lhe dizer uma coisa que é seríssima. Todo o nosso desenvolvimento ele tem condições de contorno que são dadas através de convenções internacionais. E, infelizmente, eu não vejo essas convenções internacionais serem discutidas em nenhuma das nossas universidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês aqui têm várias áreas do conhecimento. Quem já tinha ouvido falar na Resolução 1540, que coloca condições de contorno? E é uma resolução que efetivamente tem que ser implementada, que o Brasil é signatário, que aliás não tinha outra forma, né? É uma das resoluções em que obrigatoriamente todos os países são signatários da forma como ela foi implementada. A outra é a preocupação com relação à graduação. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu estendo mais do que isso. O que é que está acontecendo hoje? A gente tem uma má formação no nível médio. Ela se estende para a graduação. E depois a gente, lá na pós-graduação, a gente vai tentar consertar isso. O que eu lhe diria é o seguinte, é fundamental que a gente tenha uma revisão e se estruture um ensino que essa deficiência não ocorra. E concordo muito o seguinte, é trazer também para a escola aquele indivíduo que tem conhecimento prático para ser um transferidor de informação. Agora, com relação à professora Ana e oceanografia, olha, eu assino embaixo do que a senhora disse. Agora, eu vou lhe dizer um dado para a senhora incluir, que é muito mais forte do que toda a sua argumentação. A Terra tem 3/3. 1/3 é isso que a gente vive em cima. 2/3 estão lá embaixo. E aí o que é que acontece? A gente se preocupa com 1/3 e está se esquecendo da origem lá nos 2/3. E isso, eu, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso tem que ser olhado e posso lhe dizer mais do que isso. Já existe um esforço, inclusive nós mesmos da FAPERJ, com determinados projetinhos dentro dessa área. Agora, com relação me preocupou muito o Gustavo, porque os outros, todo mundo já tem mais ou menos sua cabeça pronta, mas você, eu não estou querendo fazer a sua cabeça, não. Mas vamos argumentar algumas coisas. Primeiro, vamos definir bem o que é startup. A primeira coisa, quando você define essa startup que você ouve falar do Vale do Silício, aquela turma que tocou eles todos, nenhum deles estava dentro da universidade, não. Então tinha entrado e saíram logo, porque a vocação deles não era a universidade. Bill Gates e companhia. Segunda coisa é o seguinte, o modelo de startup que está se falando aqui é um modelo tipo chileno, em que você vai abrir alguma coisa que vai concorrer o mundo inteiro, que já começa a própria legislação não permitindo, porque nós não somos um Chile. Tá? No Chile é bom, porque quando eles resolveram dominar o mercado de lítio, não teve dúvida que as 7 grandes pegaram o lítio e acabou. Hoje o lítio só tem de origem o local onde ele é tirado, que é o Chile. O resto não tem mais nada para o Chile. E isso a gente não quer. Segundo, as aceleradoras. Eu conversei muito com o pessoal das aceleradoras. Sabe o que são aceleradoras? São as mães ou os pais, para não ter esse problema da sua dificuldade agora há pouco, são as mães ou os pais das startups. E elas dizem o seguinte, deixa que a startup venha, se ela é boa e a ideia é boa, o mercado segura e ela não precisa pedir de ninguém, porque as importâncias são pequenas. E aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que ela tem um espaço, mas ela tem que a gente tomar cuidado para a gente não perder aquilo que a gente defendeu até hoje, que é o interesse nacional maior. E o apoio às incubadoras, você pode ter certeza que a FAPERJ pratica. Não perde não, te garanto, porque essa startup que está tendo acesso no exterior, se ela tivesse aqui dentro, ela estaria fazendo um procedimento igualzinho. Tá? Porque ela sem apoio nenhum já está fazendo esse procedimento, você imagina com apoio. Muito obrigado. Bom, agora, Alexandre. Bom, para tentar aqui concatenar a resposta, eu vou mudar um pouco a ordem das respostas em relação ao que perguntou. Então, professora Elvira, bom, eu não sou professor, tá? Eu sou
assim como o Gustavo, eu sou engenheiro civil e funcionário de carreira da FINEP. Tá? A questão aqui sobre o que é cobrado das empresas. Tá? Na verdade, na FINEP eu sou, assim, trabalhei muito mais tempo na parte de apoio às empresas do que às instituições científicas e tecnológicas. Então, eu fico mais tranquilo. As empresas, o que nós exigimos delas, na verdade, o que nós queremos apoiar nas empresas é que elas se tornem mais intensivas em conhecimento. Tá? Então, vamos dizer assim, isso é uma resposta um pouco ampla, mas vou tentar aqui dar alguns exemplos. Né? Se ela simplesmente quiser comprar uma tecnologia de fora, isso está fora do escopo, nós não faremos. Né? Se ela simplesmente quiser incorporar uma inovação, um novo produto ao seu portfólio comprando máquina, também não. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós apoiamos desenvolvimento de centros de P&D, apoiamos projetos em que esse conhecimento se internalize nas empresas, de uma forma ou de outra. Quer dizer, é esse tipo de coisa que a FINEP tem como missão. E, dessa forma, né, eu vou inverter aqui um pouco o que a professora Mônica falou. A gente trata muito nas empresas em como fazer a interlocução com a academia. Né? Não, é sempre uma questão de ponto de vista mesmo. Isso se mistura um pouco com a questão do marco regulatório, mas antes disso, né, a gente pensa um pouco nas empresas, em tentar fazer uma política com as empresas em que a inovação seja puxada pelas empresas. Tá? Eu acho que, em grande parte, a política de CIT no país, durante muitos anos, é uma política que tenta fazer com que essa inovação seja empurrada pela academia para chegar na empresa. Né? Isso gera, vamos dizer assim, uma série de problemas que tentando fazer no sentido contrário, a gente acredita que vai ser mais bem sucedido. Tá? Até no sentido de que a tecnologia, ela precisa estar, ela não é um organismo que vive sozinho, ela vive dentro de uma empresa. Né? Se aquela empresa deixa de existir, conseguir pegar aquilo e transferir para outra, é a coisa mais difícil do mundo. Então, as coisas necessitam de um ambiente para funcionar. Né? Questões de marco regulatório e de captação, eu concordo, são questões fundamentais. Né? Nós, na FINEP, eu tinha colocado aqui, temos recursos de crédito, recursos de subvenção que são não reembolsáveis para a empresa, recursos de convênios que são não reembolsáveis para ICTs e capital de risco. Cada um desses 4 instrumentos tem um marco regulatório distinto. Né? E vamos dizer assim, um dos problemas em que eu acho que a gente acaba incorrendo de não conseguir ser mais efetivo é não conseguir integrá-los efetivamente. Né? Integrá-los efetivamente, vamos dizer assim, é um consenso de que é necessário, mas esbarra em que cada um tem um marco regulatório diferente e cada um, às vezes tem uma situação mais complicada ainda, tem uma governança diferente. Né? Vamos dizer assim, parte dos recursos da FNDCT são decididos em comitê de coordenação dos fundos em Brasília, parte dos recursos da FINEP são decididos na FINEP. Então, quando a gente fala assim, vamos integrar tudo, quer dizer, em que instância vai decidir, o que é isso tudo e que instância vai decidir sobre esses recursos integrados? Né? Então, assim, o diagnóstico existe, eu acho que essa é uma das razões pelas quais nós não somos mais bem-sucedidos em alavancar mais recursos privados com os recursos públicos que temos. Eu acho que essa é uma forma de colocar que a gente devia pensar. Né? Acho, jogar a conta exclusivamente para o empresário e dizer, olha, você não tem cultura de inovação e não está fazendo a sua parte, eu acho que é injusto. Né? Bom, o que mais aqui? Né? Instituto do Mar, afinal, eu não sei, não posso falar assim, sobre a política da FINEP inteira para o mar, porque eu não conheço. Eu sei que, recentemente, a FINEP financiou um navio oceanográfico que vai ser utilizado... Oi?
né? Questão das startups, nós, vamos dizer assim, para ser muito direto, não existe um instrumento direto da FINEP. Tá? Não adianta a startup ir lá bater a porta da FINEP, porque nós não temos condição de atender diretamente. Agora, nós temos um esforço grande de criar um ambiente que seja favorável. Então, isso inclui parcerias com as FAPs, uma série de coisas, inclusive para apoio a parques tecnológicos, a incubadoras, né? De outro lado, tem um esforço muito grande a fundos de capital de risco. Então, esses fundos de capital de risco, esses de seed money, mais especificamente, poderiam ser acessados, e eles contam com o investimento da FINEP. E, vamos dizer assim, uma coisa que é novidade, é recente na nossa política operacional, os recursos de crédito que nós damos às empresas maiores, né, entre as coisas que nós entendemos como aplicações possíveis para os recursos, estão a aquisição de empresas pequenas, desde que isso faça sentido na estratégia tecnológica. Então, nós acreditamos que isso, de uma forma ou de outra, cria uma oportunidade também. Né? Basicamente, era isso. Obrigada. Beleza. Bem, eu queria iniciar agradecendo, né, já que eu falar, agradecendo novamente o convite, professora Marinilza, professora Mônica, com a satisfação de estar aqui com o professor Rex, doutor Alexandre, e novamente dizer que está de satisfação e estamos à disposição do CNPq. Com relação aos gargalos, eu concordo com o Rex, que a questão de cultura de legislação resolveria totalmente ou quase tudo aí, né? Com relação ao valor de bolsa, a gente tem um problema. A gente concorda com o diagnóstico, né? Realmente as bolsas têm que ser maiores em algumas áreas. Só que, como fazer? O CNPq fazer isso é complicado, né? Imagina, tal área quer dizer que tal área vale mais do que outra, enfim, é impraticável. A gente sabe que não é isso, mas é difícil. O que a gente fez, já faz uns 3 anos, que eu digo o sistema, que foi, eu até não concordo muito como foi feito, mas enfim, que foi feito, foi permitir que a bolsa pudesse ser acumulada com outras opções. Então, isso que a professora falou, que alguns projetos já fazem, etc., isso agora pode ser feito oficialmente, vamos dizer assim. Então, isso permitiria, a princípio, que alguns casos fossem resolvidos. Não todos, né, porque a gente entende o problema, né, mas permite que, inclusive tem uma legislação, deve mudar agora um pouco, essa sistemática de poder acumular bolsas. Inclusive, no caso, iria ser falado agora não o valor, mas em número de horas. Aí resolveria um pouco do que o valor, porque para o médico, por exemplo, ele faz um plantão de 24 horas, enfim, então ele ganha mais, etc. Mas são problemas que a gente sabe, mas que são difíceis de resolver. Né? Aluno médico, eu entendi a preocupação da professora Eliette, né? Que é importante, obviamente, que tenham alunos de todas as matizes ali fazendo doutorado, né? Obviamente, né? Inclusive os médicos. Né? Então, realmente, isso é um problema aí. Com relação a professora Elvira, realmente a gente tem um problema, quer dizer, a nossa empresa não pesquisa, né? Mas por conta disso a gente não adianta, vocês estão ocupadas, eu vou pesquisar na universidade, porque não resolve. Porque só pesquisar, quer dizer, só fazer a pesquisa, a gente faz, publica. Mas é pouco ainda, a gente tem que partir para outro, tem que fazer escala, tem que prototipar, tem que produzir, tem que vender, tem que competir, porque não adianta. Eu tenho um produto aqui ótimo, mas não tem no mercado, então eu vou ter que ir na feira, sei lá, no Saara, comprar vindo da China. Poxa, não resolve. Então é um problema aí, né? Que a gente tem que ir. E essas bolsas essas bolsas do RAI, foi interessante, o professor Rex falou, tem isso realmente, tem até outros problemas. Tem gente que não contrata o pessoal, que fala, não, porque eu não posso, porque o Ministério do Trabalho vai vir aqui, vai dizer que é empregado, enfim, tem uma série de contingências aí. Mas a verdade é que já tem muitas empresas que estão usando, porque é uma visão realmente, só que ele não trazer aquele doutor para ajudar ele a competir, por exemplo, pode significar ele não estar no mercado daqui a 3, 5 anos. Ele pode não, né? Depende do produto que ele faz, né? Ainda mais em áreas muito tecnológicas aí. Mas são problemas que a gente tem que enfrentar aí. O professor João Félix trouxe um ponto muito importante aí, né?
que é das bolsas. Não sei se vocês todos souberam, mas agora no último julgamento, esse ano, o ministro com o Glaucio conseguiram botar mais 1.000 bolsas no sistema. Entraram, não sei se isso repercutiu, né? Mas o que você falou é verdade, o seu diagnóstico está perfeito. O sistema está sufocado, tem muita gente boa de fora, tem professor e orientado, o professor, orientador e orientado, os dois com bolsa 2 no sistema, quer dizer, a hierarquia está perdida aí, né? É um problema isso aí. Tem gente mais radical, igual Marquise aqui no Rio, tem muita Marquise, toda a cidade, né, que começa a cair e tal, chega um síndico e fala, não, vamos resolver o problema da Marquise, arranca a Marquise. Que aí resolve o problema. Perfeito, perfeito. Resolve o problema, entre aspas, né? Essa sugestão já surgiu também, olha, a única maneira era acabar com essa bolsa. A gente não consegue pagar a todo mundo que merece, então, no caso da FAPERJ, eu já participei de vários julgamentos lá, tem realmente, tem que ser pesquisador 1, mas para resolver isso, para atender a gente que está no sistema e não tem a bolsa, ou porque não quis, ou porque não conseguiu, ou porque algum motivo, está escrito pesquisador 2 ou equivalente. 1 ou equivalente. Não é a mesma coisa, mas permite você pegar, não, esse cara aqui não tem bolsa, mas ele tem o nível de um D, por exemplo, então eu posso entrar nisso aí. Não resolve, a gente conseguiu dar essas bolsas mais agora. Quando a gente chegou a essa conclusão, conversando, poxa, teria que acabar a bolsa, aí, lógico, os diretores falaram, olha, obviamente nós vamos sair um dia antes, ninguém vai querer ser responsável por... Né? É verdade que o sistema melhorou muito no Brasil com as bolsas, funcionou muito, né? Mas com o tempo a coisa... Né? Com a professora Maria Alice, eu concordo, tudo que a gente está falando, a professora Maria já teve que sair, mas tudo que a gente falou aqui, obviamente, tem que preservar as coisas que têm que ser preservadas. Por exemplo, a graduação, lógico. A gente fala muito, produção, artigo, doutorado, mas a gente tem que preservar, obviamente, a graduação. Né? Não quer dizer que todo professor que sou da aula da graduação é sempre bem visto, como ela falou, muitos são, obviamente, nem quer dizer que todo doutor que vai dar aula para a graduação dá aula ruim. Mas tem que ser preservado. Isso, inclusive, no tempo, eu fui muito tempo da CAPES, avaliação do programa, etc., e tinha um item lá o seguinte, você não podia nem dar muita aula na graduação, nem nenhuma, tem que ter uma faixa ali. Por quê? Poxa, por quê? Para não permitir uma canibalização do sistema. Que seria, não, eu só quero dar aula após e tal. Então, agora, a CAPES faz o papel dela, o CNPq também faz, mas isso é uma universidade que tem, obviamente, que fazer. E não permitir que isso aconteça. A professora Eliette já teve que sair, eu já respondi, mas depois eu comento pessoalmente, negócio das bolsas da medicina, etc. Só porque a gente já está bem atrasado, né? Ciências do mar, concordo plenamente, tudo o professor Rex falou também, é uma preocupação. Tem até um slide que até achei que o secretário ia usar de manhã, que o ministro tem usado, que é Amazônia Verde, Amazônia Azul, e é isso aí. Né? Só para efeito aqui, o navio não foi comprado só com dinheiro da FINEP. Né? Foi FINEP, inclusive estão gravando aí, só a FAPERJ. Né? Foi a FAPESP entrou com dinheiro pesado, o MCTI também, e teve mais um ou dois aí. Mas enfim, mas o importante é comprar o tal navio, que a gente já precisava ter há muito tempo, etc. Porque, não tem dúvida, como o professor Rex falou, 2/3 está desconhecido ainda. Então não tem dúvida que a gente vai ter que... E aí o Rio, inclusive quando teve o IMCTs, que foi recente, do Ciências do Mar, no primeiro julgamento, não teríamos número suficiente no Brasil. E aí a gente do CNPq, lá, o pessoal todo chamou a atenção, olha, vamos chamar a FAPERJ, vamos chamar a FAPESP, olha, a gente quer aplicar mais, chama a Marinha, e aí não pode deixar Rio de fora, não pode deixar a Marinha de fora, não pode deixar, enfim, e aí teve outra dimensão. É suficiente? Acho que ainda não. Né? Mas é o que deu para fazer até agora, vamos dizer assim, né? Não tem dúvida. Com relação, eu também gostei muito do Gustavo. Viu, Gustavo? O seu exemplo estava perfeito. É que você, sem querer, você comentou que pareceu que você estava sendo machista. Aí, eu sei. Eu entendi, foi um ato falho. É por isso que eu falei, inverte, porque aí resolve. Porque aí, entendeu? No fundo, mas o seu ponto é muito importante, todos entendemos, né? E, realmente, o que eu fiquei mais preocupado não, eu acho que a sua sugestão maior, que você passou para a sua administração aqui, que eu queria ressaltar, é o que você falou muito bem, que, poxa, eu tive o edital da empresa, mas será que não devia ter tido um edital anterior, ou
uma cultura nessa área de empreendedorismo, etc, etc. Não, tudo bem, mas vamos, né, vamos falar aqui. Em outros eu sei que tem, aqui também tem alguma coisa, mas eu acho que essa discussão é interessante, porque, e aí eu acho que você deve, os alunos de administração, engenharia civil, psicologia, etc, devem continuar se encontrando nas chopadas. Mas se puder se encontrar em outras atividades que possam, porque é um grande desafio também, né? Não tem nenhum problema, o professor Reco pode falar muito bem disso aí, não tem nenhum problema hoje que você resolva sozinho, só o engenheiro, ou só o... Né? São problemas multidisciplinares. Então, se começar, se já fizer esse exercício aqui dentro, principalmente nas empresas, etc., a chance de conseguir alavancar isso é muito maior. Então, acho que o Gustavo chamou uma atenção interessante aí, enfim, de permitir o ambiente para conseguir fecundar, né? Senão a coisa não... tal. Com relação a recursos, a gente apoia, o CNPq apoia incubadoras e parques através dos editais. A gente também não tem, chega alguém bater na porta e tal. Mas são áreas que a gente acredita que fez muito, mas tem que fazer muito mais. Porque a competição está aí, né? A gente viu a competição como é que está, né? E a gente tem que permitir que os nossos jovens imaginem isso também. Não, eu vou juntar com fulano lá da psicologia, vou montar uma empresa, vou vender, vou partir para outras coisas. A gente tem exemplos bons nisso aí, mas o ambiente deve propiciar mais. Acho que é só isso, muito obrigado e até a próxima, então. Bom, boa noite a todos. Oh, boa noite. Eu já estou quase, né? Eu quero agradecer a presença de todos. Vou passar para a professora Mônica e depois eu vou... Esse evento está sendo gravado, vai ser editado, evidentemente. Então, tão logo ele esteja pronto, será colocado no ar. Vou fazer uma divulgação maior disso, nós vamos nos ocupar nesse nosso exercício de maior divulgação. Queria falar para o Gustavo que esse ambiente, ele já existe, mas nós temos um grave problema de divulgação e comunicação. Existe já uma disciplina de empreendedorismo há 16 anos, um workshop de empreendedorismo de 2 em 2 meses e um centro de empreendedorismo também há 10 anos. E esse grupo é que vem trabalhando e preparando as pessoas para o edital das empresas juniores. Nós fizemos seminários com todas as empresas e eles foram acompanhados por uma equipe de contabilidade que a própria UERJ, neste caso específico, contratou. Então, nós tivemos um escritório de contabilidade que orientou as crianças que ainda não tinham CNPJ, a tirar CNPJ, etc. Mas nós temos um grave problema realmente de divulgação e comunicação, que nós temos que, a universidade é grande, fazemos esses nossos eventos, muitas vezes encontramos colegas que não vemos há meses, e esse catálogo que você viu ali, né, foi uma dificuldade para conseguir. A ideia era consolidar os projetos dos professores para conhecer as potencialidades da universidade, porque é muito difícil conhecer a todos, né? E esse encontro é que faz o que você disse, um conhece o outro, um troca o outro, e aí um comunica, e um conta, mas muitas vezes é muito difícil. No catálogo que você viu agora, que nós conseguimos conciliar os 4.158, esse foi o terceiro, nós fizemos de 2 em 2 anos. O primeiro, nós conseguimos, a professora Mônica e a SR2, fazendo um esforço para que todos os professores cadastrassem seus projetos, conseguimos 20% da UERJ. O segundo, tentamos novamente, e aí já naquela casa que no almoço foi comentado, na casa da Marquesa dos Santos, conseguimos 32%. Aí, quando foi esse ano de 2011, nós falamos com o reitor, precisamos conseguir os 100%. Então, o jeito foi falar com vocês, ele falou com o CNPq, conseguimos autorização, baixamos o Lattes. Então, conseguimos, desse jeito, ter todos os projetos de todos os colegas. Porque, realmente, a comunicação e a divulgação ainda é precária, nós podemos dizer assim, na verdade, e precisamos melhorá-la extremamente. Mas muita coisa já está acontecendo, muita coisa se realiza. A Faculdade de Medicina, hoje nós estamos falando, tem um centro de teleconferência excelente, muitos não sabem, então nós estamos querendo divulgar, já conseguimos esse evento de maio, que vai ser com o secretário. Nós vamos juntar os esforços da FINEP, da FAPERJ, do IMETRO e com a Faculdade de Medicina para conseguir fazer uma teleconferência. De modo que nesses momentos assim é que nós podemos nos conhecer mais, conhecer de fora, né, o pessoal, os nossos parceiros externos,
Então eu quero agradecer muito em nome de toda a UERJ, vou passar a palavra à professora, mas, Guilherme, nós nos falamos por telefone, muito obrigado pela sua vinda, pela sua palestra, pela sua avaliação, é muito gratificante, porque nós trabalhamos assim que podemos melhorar. Alexandre também, professor Rex, né, que já é amigo de longa data, muito obrigado por estar aqui, e a todos vocês. Também quero agradecer, esquecemos de falar naquela confusão, a professora Márcia Taborda, da FR1, da Subreitoria de Graduação, que está com a equipe dela ali, em parceria para que isso esteja acontecendo pela internet também. É a TIC e a Prefeitura, que está lá gravando junto. Então, o CTE também, quer dizer, toda a equipe da universidade, nós conseguimos mobilizar todo mundo para que esse evento efetivamente ocorra. Muito obrigado, vou passar a palavra à professora Mônica. Olha, obrigado pela presença de todos. De certa forma, esses eventos, a ideia é gerar a cultura, né? E a discussão dentro da universidade, que é esse lugar enlouquecido de se gerenciar, né? Uma universidade pública brasileira. E ano que vem, além desse workshop, né, a gente vai fazer um evento que é o Meu Sonho de Consumo, que é uma feira de laboratórios e negócios dentro da universidade. E desde já estão todos convidados, né? A gente trabalhou, de certa forma, com a Secretaria de Desenvolvimento, com a CEDES, na criação de um portal para energias alternativas. Já fomos consultados por algumas empresas com interesse nos nossos projetos. Então, Rex, no próximo a gente vai fazer uma feira de negócios aqui dentro da universidade. Muito obrigada a todos pela presença e até a próxima.